Bom dia, gente boa! Tudo bem com vocês hoje? Feliz segunda. Espero que a sua semana comece muito, muito bem. Nós estamos continuando o nosso estudo aqui. Hoje nós vamos ver um texto minimamente curioso, tá? Talvez você vai ler e não vai nem acreditar no que você está lendo. Ele é curioso, ao mesmo tempo ele parece ser errado, parece que você tem que ler a segunda vez para ver se você leu certo, mas nós vamos ver que na verdade tem muita verdade nessa história. Ele vai contra a nossa cultura, contra os nossos conceitos atuais, né, do que é verdadeiramente importante e casa muito bem com aquilo que nós falamos ontem nos cultos. Se você assistiu os cultos, você vai conseguir conectar o tema de ontem com aquilo que nós vamos falar hoje, coincidentemente, né? Em Provérbios apareceu esse tema para nós. Se você não assistiu os cultos ontem, não pôde estar, ou você assiste a gente de longe, entra depois no canal aqui e veja a finalização da série Margens. Foi um tempo bem importante para nós, tá bom? Vamos olhar. Provérbios capítulo 13, versículo 8. Vamos ler? Versículo curioso? Olha só o que diz. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A riqueza de um homem serve de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaça. Olha que interessante. A gente fica a princípio meio que, peraí, a riqueza de um homem serve de resgate, então é bom ser rico. Aí ele pega a gente no contraponto, mas o pobre, a gente imagina, mas o pobre não tem onde cair morto, mas o pobre é um problema, o pobre, né? E ele diz, olha, o pobre também não recebe ameaça. E Salomão ele desarma a gente aqui. E aí buga a nossa cabeça porque parece que ele está falando uma coisa positiva do pobre. E de fato ele está falando uma coisa positiva do pobre. Só que a gente imagina que pobre não pode ser positivo. É impossível ser positivo e ser pobre. Ter uma coisa positiva para falar sobre pobreza. E aí buga a nossa cabeça, a gente lê de novo para ver se foi isso mesmo que a gente leu e é isso mesmo que a gente está lendo. Salomão está trazendo aqui muita sabedoria. Não está dizendo que é bom ser pobre, mas também não está dizendo que é bom ser rico. Sabe o que ele está dizendo? Tem vantagens na riqueza e tem desvantagens. E na pobreza tem desvantagens também, mas também tem vantagens. Ele está casando um pouquinho com o nosso tema de contentamento de ontem. A gente falou, né? Aqueles que correm atrás de riquezas, cara, se perdem a fé e se traspassam com muitas preocupações e tal. A riqueza pode gerar problema na nossa vida, assim como pode gerar solução, né? Pode gerar solução. Riqueza serve de resgate para a vida do cara. O cara foi sequestrado, cobraram dinheiro, o cara tinha dinheiro na conta, foi lá, pagou, liberaram ele. Show de bola. Mas a pobreza que a gente acha que é tão terrível, principalmente se ela for piedade com contentamento, né? Como a gente falou no domingo, ela tem uma vantagem também, que o cara que não tem muito dinheiro também nem sofre ameaça. E também tem as suas vantagens. O que Salomão está tentando ensinar para nós aqui, gente? O que define a nossa vida não pode ser riqueza ou pobreza. Porque ambas têm suas vantagens e desvantagens. A gente precisa estar... a nossa âncora da nossa vida precisa ser em algo mais forte, mais firme do que só riqueza ou só pobreza. O fator definitivo da minha vida não pode ser o fato que eu sou rico, porque nós falamos que riqueza é passageira. É temporária e passageira, né? E não traz contentamento. Pelo contrário, a riqueza pode trazer muito descontentamento. Tem a tendência de trazer descontentamento. Então a riqueza não pode ser o fator definitivo da minha vida, a âncora da minha alma. Não pode ser, tem que ser algo mais profundo, tem que estar em Deus, senão a tempestade pega. Ok? E a pobreza também não pode ser a âncora da minha alma, não pode ser o fator definitivo. Minha identidade não precisa estar na minha pobreza. Mas precisa estar também em algo mais profundo, que inclusive me dê as forças para viver, talvez uma realidade menor do que eu gostaria, mas sem ser definido por isso.
Então ele está trazendo muita sabedoria aqui para nós. E a gente tem a tendência de achar estranho, porque como é que ele está falando bem da pobreza? Gente, tem vantagens. Tem vantagens. Eu me lembro muito tempo atrás, ouvindo uma pessoa muito bem sucedida na vida falar sobre um lado da riqueza que a gente não imagina, né? Que a gente tem a tendência de olhar para uma riqueza que a gente não tem, a gente só pensa no ponto positivo, né? Ah, helicóptero, jato e barco e não sei o quê, e viagem e tal, né? E o cara falou um detalhe que parece bobo, mas é um detalhe diário da vida dele, que eu nunca tinha pensado, nunca teria pensado nisso, e quando eu pensei, falei, caramba, não é brincadeira não. O que ele falou? Falou que a filha dele, uma menina adolescente, pelo que eu entendi no contexto, que a filha dele ia para a escola levada por um segurança particular da família, que cuidava da família, mas que levava a filha e trazia a filha da escola. E esse segurança, ele andava armado, como uma fonte de proteção para a filha. E o segurança é quem levava para que o pai ou a mãe não pudessem ser sequestrados juntos com a filha, né? Seria um prato cheio você saber, por exemplo, que a esposa do camarada ricão, junto com a filha adolescente dele, vão aparecer na porta de tal escola, tal horário, todos os dias. É muito previsível, para um sequestro é muito fácil, né? Todo dia a mãe traz a filha e o carro não é blindado, não tem arma. Cara, fácil, pega na esquina, né? E pede resgate. Então, para evitar isso, a filha era levada para a escola não mais pelos pais, porque isso era perigoso demais. Olha o custo disso, hein? Não poder levar tua filha para a escola e trazer tua filha da escola. Você tem que ter um segurança. E esse segurança é um cara, imagino eu, de confiança, mas é um homem armado com a sua filha dentro do carro. Então, assim, presumidamente é um cara de segurança, um cara de confiança que cuida da família. Show de bola. Mas não deixa de ser um homem armado com a sua filha dentro do seu carro todos os dias. E quando ele falou sobre esse detalhe, é uma coisa boba, mas é uma coisa diária, né? De segunda a sexta, 2 vezes no dia, leva, traz, leva, traz, leva, traz. Né? Abriu a minha mente, não que eu tivesse alguma ilusão sobre a riqueza, mas abriu a minha mente para, cara, e ele falou, você quer ser rico, você quer ser bilionário? Beleza. Vamos falar da verdade, das realidades, né, da vida de um bilionário, que muita gente não vê, né? Porque se vê, as coisas estão no Instagram, o que não se vê é o dia a dia do cara. De não poder levar a filha na escola por medo de sequestro, ter que levar a filha escoltada por um segurança armado por medo de sequestro, né? Então, é só uma ilustração, porque a gente tem a tendência a pensar, pobreza, ruim, riqueza, bom. E não é assim. O que Salomão está tentando trazer para a gente aqui, ó, não é tão simples assim. Essa é uma leitura muito superficial da riqueza, que ela é somente boa, 100% boa, inteiramente boa. E a pobreza é 100% ruim, inteiramente ruim, somente ruim. Cara, é uma leitura muito rasa. A sabedoria nos leva um pouco mais profundo, nos faz refletir de forma mais profunda sobre isso. Então, vamos lá. A riqueza do homem serve para alguma coisa? Serve. Às vezes serve de resgate para a vida dele, porque sequestraram o cara por ser rico. E o pobre é pobre, mas também nunca recebe ameaça. Não precisa nem trancar a porta da casa dele, né? A porta da casa dele não precisa nem trancar, porque ninguém vai querer invadir, ninguém vai incomodar o cara. O cara é amado, conhecido de todo mundo, né? E Salomão nos leva a refletir de uma forma um pouco mais profunda a respeito disso. E eu acho que é importante que nós possamos também refletir de uma forma um pouco mais profunda. De fato, a riqueza tem a sua utilidade, desde que ela não seja o nosso Senhor. E que a gente tenha uma visão equilibrada da riqueza, entendendo aquilo que Paulo falou para nós ontem no sermão, né? Que muitos, pelo amor ao dinheiro, se perderam. E o fato, queridos, é que o dinheiro ele não traz satisfação, ele tem a tendência de trazer mais insatisfação, porque tem mais coisas que eu poderia ter.
Se eu tenho recurso, eu tenho oportunidade de comprar, adquirir mais coisas. Isso me faz, então, procurar mais coisas que eu não tenho ainda. Aí a gente entra naquela lista de humor, de brincadeira que eu compartilhei com vocês no sermão ontem, né? De coisas que inventam para a turma comprar porque já não tem mais o que inventar para comprar. E a gente acaba percebendo que a riqueza traz uma insatisfação, porque eu preciso de mais, e aí criam produtos ridículos para vender coisas que são, né, desnecessárias, porque a nossa fome, se ela for uma fome, se a gente está tentando achar contentamento na riqueza, nós não vamos encontrar. A riqueza em si não produz contentamento. A piedade é um coração voltado para Deus, com valores eternos, buscando aquilo que tem valor real, valor verdadeiro, que normalmente tem a ver com espiritualidade, com relacionamentos, qualidade de vida, casamento estruturado, filhos que amam a Deus, esse tipo de coisa, né? Essa qualidade de vida. Piedade, coração voltado para Deus, junto com o contentamento, que é eu entender aquilo que Deus me deu, não é eu não sonhar, não é eu não ter né, ambições de coisas que eu quero melhorar, mas eu não achar que a riqueza vai ser a solução dos meus problemas, porque ela soluciona alguns e cria outros. É isso que Salomão está dizendo. A riqueza é boa, hein? Serve até de resgate quando você for sequestrado. E a pobreza, que a gente acha que é tão ruim, na verdade traz consigo também algumas vantagens. Gente, se a gente conseguir compreender essa visão mais profunda e mais equilibrada de Salomão aqui, a gente se livra de todos aqueles problemas que Paulo citou para nós, né? Problemas que são tendências do nosso coração e problemas que a nossa sociedade não reflete sobre eles. Nossa sociedade acha que não, tem que ter dinheiro, cada vez mais dinheiro. E chega um ponto que, inclusive, esse ponto já foi medido, tá? Aproximadamente 20 mil reais por mês. Eu sei que isso é um valor alto, né? Mas aproximadamente 20 mil reais por mês tem uma pesquisa a respeito disso. É onde você ter mais 20 mil já não faz tanta diferença. De 1 para 5 mil faz diferença, de 5 para 10 faz diferença, de 10 para 20 faz diferença, com certeza, né? Depois de 20 mil, provavelmente teus filhos já estão estudando em escola particular, provavelmente você já tem um plano de saúde, provavelmente você já tem uma casa que é sua. Já tem um carro bom na garagem, né? E aí, a diferença de 20 para 40 mil, de 40 mil para 100 mil, já não faz grande diferença. Você já tinha um carro bom, agora você tem um carro melhor. Você já tinha uma casa boa, agora você tem uma casa melhor. Já tinha um plano de saúde bom, agora você tem um plano de saúde melhor. Você já fazia viagens bacanas, agora você faz viagem mais bacana. Mas a quantia de mudança de um salário de 1.000 para um salário de 5 mil, a mudança que isso faz na vida da pessoa é gigantesca. Depois dos 20 mil, é um plano de saúde melhor. Ah, você não vai ficar num quarto compartilhado, você vai ficar num quarto privado. Parabéns, mas ainda vai estar doente. Né? Você vai fazer uma viagem mais bacana, você vai viajar de primeira classe. Legal, mas ainda está viajando de avião e vai ter que embarcar no mesmo tempo e desembarcar no mesmo tempo, e esperar no aeroporto. E a viagem vai demorar a mesma quantia de horas, né? Melhorou, mas não tem aquela melhoria exponencial. Por que eu estou falando isso? Não estou falando que dinheiro seja errado, não estou falando que você não deva buscar melhorar de vida, nada disso. Só estou falando o seguinte: não coloque a sua esperança em dinheiro. Porque a curva que mede, né, a melhoria de vida baseada na melhoria do salário, ela é uma curva que tem subida e descida, né? Pô, aqui meu salário estava baixo, minha qualidade de vida estava baixa. Aqui meu salário aumentou, a qualidade de vida aumentou. Só que chega um ponto que o seu salário continua aumentando e a tua qualidade de vida estagna, porque você já tem tudo que você precisa. Então, que nós possamos extrair desse texto curioso, que até parece errado, uma visão mais madura sobre riqueza e pobreza e um entendimento mais profundo de que a riqueza pode ser benéfica, mas não é a âncora da nossa alma. E que a pobreza pode ser problemática, sim,
mas ela não é inteiramente problemática. E que isso possa aprofundar o nosso entendimento, isso possa nos desintoxicar das mensagens do mundo que dizem que se você só tiver um pouquinho mais, você resolve tudo na tua vida. Que a gente possa entender, cara, tem vantagens e desvantagens nas duas. E que isso possa ser uma porta aberta para nós vivermos com maior contentamento. Esse segredo importantíssimo de Paulo que a gente abordou ontem. Se você perdeu a mensagem de ontem, vai lá e assiste, vale a pena, tá? Não é porque eu preguei, não. É porque é a verdade da palavra de Deus, tá? E que a gente possa trazer, trazer para o nosso coração essa verdade. Olha aqui. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Que isso possa gerar em nós, né, um equilíbrio saudável com relação a esses assuntos e que Deus nos ajude a desintoxicar das mensagens que dizem que a riqueza resolve todos os problemas. Vamos orar? Pai, nós colocamos diante do Senhor essa realidade. Isso é tão difícil para a gente entender, Deus. A gente ouve, até ouve, fala, mais. A gente quer brigar com a verdade do texto bíblico. Nos ajuda a compreender isso, Deus. Nos ajuda a ter uma visão madura sobre o dinheiro. Sem ilusões, sem fantasias, sem Alice no País das Maravilhas. Uma visão madura, uma visão equilibrada, que sabe usar o dinheiro como nosso servo, mas que não se rende a servir o dinheiro. Que nossa âncora da nossa alma esteja em algo maior e melhor do que tudo isso. Eu peço que o Senhor nos ajude, cada um de nós, nesse sentido. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço para vocês. Deus abençoe demais. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.